Boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos aqui, né? Quinta-feira, 15 de abril de 2021. É o dia que o Senhor nos deu e nele nos alegraremos. Somos do Senhor Jesus. Pertencemos a um Pai amoroso, um Pai que nos ama. E hoje, como igreja, nos reunimos aqui mais uma vez, né? Não podendo estar num local físico todos juntos, mas estamos aí ligados no Senhor pelo Teu Espírito, o Espírito do Deus vivo que habita em nossos corações. Ele escolheu isso. Ele escolheu estar com cada um de nós. E aonde estiver cada um, que busque, né, que clame, que reconheça o Senhor Deus. Ele está presente. E esse Deus que está presente aí na tua vida, aí na tua casa, é o Deus que alcança a tua vida, alcança o teu lar. E mais uma vez nesta noite podemos então abrir o nosso coração, assim como os abrimos o nosso celular, o nosso micro, para termos esse encontro, abrimos o nosso coração para esse Espírito Santo alcançar-nos, esse Espírito Santo falar para os nossos corações. Eu convido você nesse instante a fechar os olhos, a colocar mesmo a sua vida diante do altar de Deus. Eu também peço que, se você tem alguém que você gostaria de apresentar diante do altar de Deus, alguém que você tem pedido pela vida dele, pela salvação dele, eu queria aproveitar esse momento para você colocar esta vida também, amém? Oremos então. Pai querido, Deus de amor, Deus de poder, Deus de graça, nosso Deus, o Deus de misericórdia, o Deus de perdão, o Deus de todo amor, a Ti, Senhor Deus, o Deus eterno, bondoso, nós pedimos que o Senhor alcance as nossas vidas agora. O Senhor alcança, Deus, as nossas casas, as nossas famílias agora. O Senhor também, ó Deus, alcance essas pessoas que temos colocado diante do Teu trono. Ó Deus, nossos queridos, pessoas, ó Deus, que temos colocado diante do Senhor para que sejam salvas, para que sejam alcançadas. Ó Deus, para que experimentem, ó Deus, aquilo que nós experimentamos, a Tua presença. Pai querido, no nome de Jesus, que o poder do Senhor então alcance cada um destes, e que o Senhor Deus possa mais uma vez nesse encontro alcançar os nossos corações, e que o Teu Espírito Santo então possa trabalhar, ó Deus, em nossas vidas. Abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer operar no nome do Senhor Jesus. Portanto, toma, Deus, esse momento agora nas Tuas mãos e opera segundo a Tua vontade, alcançando então, ó Deus, as nossas vidas. Desde já, Deus, eu rejeito e repreendo toda a força das trevas, ó Deus, que lutam contra as nossas vidas, lutam contra este momento agora, e peço a Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Cerca, Senhor Deus, cada um dos lares agora, desses Teus filhos que estão ouvindo, desses Teus filhos que estão participando agora. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, somos guardados pelo Senhor, somos cuidados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Você é bem-vindo então, e mais uma vez temos esse encontro com a palavra do Senhor. Que a mensagem possa alcançar a tua vida, possa alcançar as nossas vidas. Que o Espírito Santo então possa falar aos nossos corações. Amém? Hoje vamos relembrar duas histórias antigas. E diga aí, quem não gosta de uma boa história, né? Meu avô, ele contava algumas histórias de arrepiar. Aquelas histórias do sítio, na calada da noite,
nós éramos crianças e aquelas histórias, se verdadeiras ou não, eu não sei, mas elas mexiam com a gente. A Bíblia tem 13 livros classificados como históricos, 12 no Antigo Testamento e 1 no Novo. Mas independente de como os livros são classificados, né, encontramos em toda a Bíblia relatos, né, e históricos, né, nas cartas, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, no Apocalipse, enfim, a Bíblia como um todo é repleta de histórias. Segundo o dicionário, história é a ciência que estuda o ser humano e a sua ação no tempo e no espaço, conjuntamente à análise de processos e eventos ocorridos no passado. Ora, nós somos aqueles que cremos que a Bíblia é a palavra daquele que criou o ser humano, ou seja, ele sabe tudo sobre o ser humano. E quem quer saber mais sobre o ser humano e o que ele faz ao longo do tempo, no meio que viveu, ou seja, a história, vai ler a Bíblia, está tudo lá, já está tudo lá escrito. O termo história também pode significar toda a informação do passado arquivada em todas as línguas, por todo o mundo, por intermédio dos registros históricos. Historiadores, muitas vezes, investigam o passado buscando respostas para os dias de hoje. Portanto, registros históricos servem muitas vezes de referência para realizações dos nossos dias e até as projeções para o futuro. Não devemos ignorar o passado. Aliás, o que vivemos hoje está construído sobre os tijolos das histórias passadas. Jesus, o Senhor da história, que foi motivo até da grande divisão, né? Você sabe muito bem, antes de Cristo, depois de Cristo, durante o seu ministério aqui na Terra, usou de várias maneiras para nos ensinar. Por exemplo, fatos do dia a dia. Lembra a oferta da viúva pobre? Jesus estava ali perto do gasofilácio, viu a oferta lá daquela viúva e usou esse exemplo para trazer um ensino. A questão do tributo, lembra? Dai a César o que é de César e a Deus, isso mesmo, o que é de Deus. Usou também parábolas, né? várias parábolas. Ele também contou história que ninguém jamais ouviria antes se ele não tivesse contado. Você lembra qual história que é? A história do rico e Lázaro. Uma história real, um acontecimento que ficou registrado porque ele falou. Nós nunca saberíamos desta história se ele não tivesse falado. Mas também ele fez uso de fatos históricos, portanto, usou histórias da antiguidade registradas nas Escrituras. E acredite, ele não buscava transmitir uma cultura antiga, ou estava sendo um saudosista, mas havia um propósito para resgatar esses registros históricos. E hoje vamos relembrar um desses momentos em que Jesus chama a atenção para duas histórias, para lançar um alerta sobre acontecimentos futuros, acontecimentos estes que falam sobre os nossos dias. Coincidência à parte, vamos usar como base o texto que está no Evangelho segundo Lucas, que é também o escritor do único livro histórico do Novo
Testamento. Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos. Mas vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 17. Você que tem a Bíblia, vai ser também colocado aí na tela. Lucas capítulo 17, dos versos 26 a 30. Lucas 17, dos versos 26 a 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Neste texto, quando Jesus foi interrogado pelos religiosos sobre a vinda do reino de Deus, ele disse que não seria de um modo visível, pois ele estaria entre nós. E logo depois ele traz a lembrança as histórias de Noé e de Ló. Como já falamos, duas histórias antigas, distintas em alguns aspectos e separadas até pelo tempo, mas que foram ligadas pelo Senhor Jesus para nos alertar sobre um tema. Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E ele usa o verbo no singular, será, usando como base duas histórias, dois exemplos, o de Noé e o de Ló. E ainda que estudos fazem uma distinção dos significados destas duas histórias e as manifestações a respeito do Senhor Jesus, falando sobre arrebatamento da igreja, sobre a segunda vinda do Senhor, hoje, para esta mensagem, nós tomaremos esses dois eventos para trazer um único ensino. E as palavras-chave são salvação e juízo. E por mais que estas histórias sejam pintadas e apresentadas como se fossem historinhas para criança, elas na verdade trazem um relato surpreendente, terrível e de consequências catastróficas. Elas revelam os pecados do ser humano, a ira de Deus, fala de condenação e de livramento, a distinção clara dos salvos e dos que foram condenados. Eu arrisco a dizer que a história de Noé é a história mais dramática de todos os tempos. Apenas Noé e mais 7 pessoas foram salvas, diante de toda a população daquela época. Já a história de Ló, o juízo abateu duas cidades, porém podemos perceber e quase que apalpar o drama que foi naquele instante. A história da humanidade ainda não acabou, ela está sendo escrita. E as histórias de Noé e de Ló, que acabamos de citar, são exemplos dentro desta grande história. Diz o texto: Noé entrou na arca, veio o dilúvio, consumiu a todos os de fora da arca. Ló saiu de Sodoma, veio fogo do céu e consumiu a todos os que ficaram dentro da cidade. Salvação para Noé e sua família, juízo para todo o restante. Salvação para Ló e sua família, juízo para todos os habitantes de Sodoma e Gomorra. Como a importância destas histórias tão antigas para nós hoje.
o que Jesus quer nos ensinar hoje com estas duas histórias. Não somente estas histórias, mas toda a Escritura, a palavra de Deus, é um testemunho vivo sobre o que Deus fez, sobre o que Ele está fazendo e sobre o que irá fazer. A história da humanidade é uma fagulha diante do eterno Deus, do grande Eu Sou. Ele é o Criador e sustentador de tudo o que existe. Tudo veio por Ele e são para Ele. Ele é a razão, então, de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. A história essas histórias que Jesus ele destacou tem uma relação muito forte com os nossos dias. Os dias das revelações finais, dos acontecimentos proféticos a respeito da manifestação do Senhor Jesus. O tempo passa rápido, não é mesmo? Dia após dia, enquanto a história da humanidade é descrita, vemos mais claramente que a palavra de Deus é verdade. Somos testemunhas do cumprimento das profecias escritas na palavra de Deus. As duas histórias destacadas por Jesus para falar sobre o dia em que o Filho do Homem iria se manifestar também foram citadas e confirmadas pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 4 a 9, que já está aí na sua tela. Segunda de Pedro 2, de 4 a 9. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Estas duas histórias estão relacionadas com a súbita vinda do Senhor e do seu reino. São exemplos para os últimos tempos. Tempos de salvação e de juízo. Falou com os antigos, fala hoje com a nossa geração. Noé e Ló são os personagens renomados dessas histórias, pessoas justas que viveram no meio de uma geração ímpia e testemunharam de Deus. Foram salvos e livres do juízo divino e separados para um novo começo, para uma nova história, eles e suas famílias. Foram pessoas que não se contaminaram e nem foram coniventes com as perversidades da população à sua volta. Isto é interessante quando olhamos para os nossos dias, porque o que vemos, o povo de Deus, às vezes o povo de Deus ele se confunde um pouco com algumas coisas. Eu não só devo me resguardar das práticas, dos costumes, dos modismos deste mundo, como também não devo ser
conivente dos que as praticam. O povo de Deus, que deveria ser santo, tem ao longo da história absorvido algumas destas práticas, alguns desses costumes, alguns desses modos que antes eram vistos somente lá fora. É lógico que devemos acolher a todas as pessoas, como também é lógico que devemos refugar a cultura deste mundo. A cultura do reino de Deus não se equivale em nenhum instante e nem se mistura com a cultura deste mundo. Hábitos totalmente contrários estão sendo colocados no mesmo cesto, com a premissa de uma liberdade de expressão normal e pacífica, quando na verdade manifestam o desejo da carne e não provém do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo não tem nada a ver com esse mau uso da liberdade que ganhamos em Cristo Jesus. A igreja sai da escuridão, da prisão da religiosidade, para cair nas garras da libertinagem. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você faz com ele e através dele importa. Deve ser testemunho para os da sua geração. Não podemos olhar para estas duas histórias que Jesus ele destacou e pendurá-las numa parede como se fosse um quadro. Elas anunciam sobre um tempo em que há de se manifestar o reino de Cristo e denunciam contra os que vivem indiferentes a esse fato. O que está em jogo é a salvação e o juízo da alma. Bom, Jesus usa os termos como aconteceu nos dias de Noé e a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Essas foram as palavras que o Senhor Jesus usou. Para entendermos o ensino de Jesus a respeito de como aconteceu nos dias de Noé e de Ló, necessitamos aceitar a sua proposta e voltar ao passado e enxergar este modelo de vida nos tempos de Noé e de Ló. A expressão como aconteceu fala do modo, fala de uma maneira de viver, fala de comportamentos. Para efeito didático, nós vamos falar, ou vamos continuar falando sobre essas duas histórias simultaneamente, ok? Buscando o relato bíblico, você encontrará na época de Noé uma geração que estava carregada de violência e corrupção. Um mundo corrompido e pervertido em todos os seus caminhos. Se você abrir lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E ainda no capítulo 6, mas no verso 11, ele diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Esse mesmo modo é encontrado na época de Ló. Esse modo de vida dos homens de Sodoma relatado em Gênesis também, capítulo 13, verso 13. Gênesis 13, 13, e diz assim: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Podemos acrescentar ainda pelo contexto bíblico
que os moradores de Sodoma e Gomorra viviam em extrema perversidade sexual. Deixaram os valores éticos, morais, para um plano inferior e valorizaram os desejos inflamados da carne. E talvez você já deve ter pensado em como esses modelos são parecidos com o que vemos nos nossos dias, não é? Sim, Jesus fala sobre isso, esse modo de vida totalmente conduzido pelos desejos da carne. A degradação do gênero humano foi aumentando e ganhando espaços e aceitações em nossa geração. Isso acontece em todo o mundo hoje, que sofrerá a súbita vinda e juízo do Senhor Jesus. Modelo pecaminoso dos nossos dias, comparado com os dias de Noé e de Ló, como Jesus disse. Existe ainda um outro lado deste tempo, deste modo, que é preocupante, ressaltado pelo Senhor Jesus. A vida indiferente que as pessoas belas tinham. Veja, Jesus ele falou das ações comuns do nosso dia a dia. As pessoas estavam comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, plantando, construindo. Não é o que acontece hoje? Essas atitudes em si mesmas não apresentam nada de errado. Falam de uma vida, de um dia a dia, de um modo de vida que é comum. Porém, não é mencionado, por exemplo, que elas buscavam a Deus, ou que se importavam e respeitavam o próximo, ou que serviam a Deus. Muito pelo contrário, diz o texto que eram grandes pecadores contra Deus, diz o texto. Evidenciamos nestas histórias uma postura de indiferença em relação aos testemunhos contrastantes de Noé e de Ló, porque ambos viveram de forma honrosa e piedosa como luzeiros em suas gerações. Mostraram um modo de vida bem diferente que glorificava a um Deus. Ambos não se contaminaram e não aprovaram o modo de vida pecaminoso deles. Mas aqueles, mesmo vivendo em corrupção, preferiram as trevas, enquanto continuavam comendo, bebendo, casando, vendendo, construindo, como se nada estivesse acontecendo, indiferentes para com Deus. De novo, você já deve ter pensado como este modelo de indiferença é muito parecido com o que vemos nos nossos dias. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Noé e Ló testificaram da fé e brilharam no meio da sua família, dos seus vizinhos, e do povo das suas gerações. Esse é o modo que devemos imitar e não ceder às pressões, oposições e zombarias, e nem mesmo ceder aos nossos próprios desejos que militam no nosso interior. Devemos honrar a aliança
andar como filhos da luz, manter legítima a nossa identidade e se posicionar contra o pecado. O modo de agir nas coisas do dia a dia devem testificar de um Deus. Pois assim como qualquer pessoa, teremos que comer, beber, comprar, vender como meio de sobrevivência. Mas podemos e devemos agir em graça. Ainda mais sabendo que o dia da manifestação da vinda do Filho do Homem se aproxima. A Bíblia nos orienta a sermos diferentes dos moldes de viver deste mundo, através da renovação do nosso entendimento. Eu convido você a abrir o texto de Romanos, capítulo 12, um texto muito conhecido. Romanos, capítulo 12, de 1 a 2. E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que deem as vossas vidas a Deus, que elas sejam como um sacrifício vivo, santo para Deus, o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que Ele fez por nós, será isso pedir muito? Não se conforme com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar, e dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. O dia do juízo de Deus, ele chegou destruindo a todos, menos a Noé, a Ló e suas famílias, pois alcançaram salvação. As histórias desses heróis e de suas famílias poderiam terminar aqui. Todos são salvos, se não fosse por um detalhe que o Senhor Jesus destacou lá, que está escrito lá em Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 32. Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Nesta advertência em particular, que se você quiser depois você olha lá em Gênesis capítulo de 19, do verso 23 a 26, há uma lição especial e peculiar para aqueles que estão sendo salvos, e isso fala muito com a gente. Na ocasião, havia uma ordem expressa para não se deter pelo caminho e nem olhar para trás, porque morreria. Essa foi a ordem dada pelo anjo a Ló. Lembrando a história, eles já estavam longe, fora do alcance da chuva de fogo. A cidade estava sendo destruída naquele instante. Estavam quase alcançando o destino, a fronteira final, mas a palavra de Deus ainda deveria ser honrada até o fim. Havia uma direção, uma orientação muito clara. Ter saído de Sodoma parece não ter sido o suficiente, e na verdade nem era talvez a atitude mais importante, se olharmos de uma maneira figurada,
Talvez o erro mortal da mulher de Ló foi não ter tirado Sodoma do seu coração. E por isso sofreu o castigo e morreu em perdição, a poucos metros da sua salvação, a poucos passos de ser salva. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21, diz assim, Mateus capítulo 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o teu tesouro? Quais os seus planos para o futuro? O que o seu coração deseja e busca alcançar? Como você reage com a aparente prosperidade de um conhecido ímpio? Gostaria de trocar a bênção de Deus que está sobre você por um prato de lentilhas? O coração da mulher de Ló estava ligado, atado a uma sociedade terrena e corrupta, e não a um plano de Deus, a um plano celeste. Ela desobedeceu e olhou para trás, diz o texto, porque o seu coração não era íntegro a Deus. Ligações perigosas com o mundo e com o modo de vida, aliás, que deveria ter sido deixado para trás de uma vez por todas. O rompimento com o modo de vida mundano deve ser total para que se efetive a salvação. Deus, somente Deus, deve ocupar o seu coração. Evangelho de João, capítulo 5, do verso 15 ao 17. João 5, 15 a 17. Não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Acreditamos que, como cristãos, em pleno desenvolvimento da nossa salvação, devemos aguardar com firmeza a nossa redenção e manifestação da pátria celestial. Não podemos nos embaraçar, nem distrair, nem se envolver, nem se apegar às coisas deste mundo. O nosso tesouro é o Senhor que está nos céus. E se o modo é importante, devo responder algumas perguntas. Como me relaciono com este mundo? Como me relaciono com as pessoas? Como me relaciono com Deus? As respostas sinceras para essas perguntas revelarão a minha real identidade e apontam o meu destino. Eu gostaria de ler ainda um texto um pouco extenso, até está na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos daí. Eu vou ler do 1 ao 4, depois o 9, o 17 e o 18. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar
com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos e vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pelo dilúvio, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Qual é a tua história? Todos nós temos uma. Deus as conhece muito bem. Deus conhece até mesmo as coisas que ainda não aconteceram, né? Seja como for, Deus gostaria de te ajudar a escrever uma boa história com Ele. E isso, independentemente do que já tenha acontecido. Mas para isso, é necessário se entregar totalmente a Ele. É uma questão de confiança. Depois de Jesus mencionar sobre a mulher de Ló, ele complementa lá em Lucas 17, no verso 33. Ele diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Perder a vida é deixar morrer a sua vontade própria e confiar que Jesus é merecedor dela. Ele morreu para ter a sua vida salva. Ao perder a minha vida, eu me desligo deste mundo. Do modo e das práticas deste mundo, dos costumes e das modas deste mundo, e vivo como um luzeiro no meio de uma geração perdida. Noé pregou por aproximadamente 120 anos. Ló testemunhou de sua fé durante todo o tempo em que habitou entre os pecadores. Eles permaneceram na luz. Acredite, não foi uma tarefa nada fácil. Mas eles venceram. Nós podemos vencer também. As pessoas, elas rejeitaram o Senhor Jesus. Nos rejeitarão também, pois não somos deste mundo. Não temos a incumbência, preste bem atenção nisso, não temos a incumbência de agradar o mundo. Este não é o nosso papel.
mas de anunciar sobre uma vida que agrada a Deus. Somos aqueles que anunciam. Ainda dá tempo. Corram enquanto é dia. Olhe para as dramáticas histórias de Noé e de Ló. Lembre, como nos dias deles, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. É uma questão de salvação e de juízo. Fecha os teus olhos agora. Talvez esse seja um instante para você colocar o teu coração diante do Senhor. Já que você o reconhece, já que você crê que a palavra de Deus é fiel, já que você concorda com as palavras do Senhor Jesus, já que você entendeu que vivemos dias parecidos como aconteceram nos dias de Noé, nos dias de Ló, já que você entende que devemos ser como os luzeiros neste mundo, já que você entende que devemos perseverar até o fim, não voltar atrás, não olhar atrás, não parar pelo caminho, mas seguir para uma nova história, seguir para um novo começo, seguir para aquilo que Deus aponta para a frente, seguir a palavra, a orientação que o Senhor dá, a despeito de tudo aquilo que acontece e treme à sua volta. Você teme a Deus. Acredite que Noé e Ló precisaram da ajuda de Deus o tempo todo. Assim nós precisamos também. Para assim como eles vencermos e chegarmos lá. Nós e a nossa família. É certo que a salvação é individual. Cada um responderá pela sua própria alma. Mas você, além de apresentar a tua vida diante de Deus, você pode apresentar a tua família. Assim como já temos feito nesse tempo, nesta campanha, temos orado pelos nossos filhos, temos orado pela nossa casa. Porque nós queremos ser salvos, sim. Mas nós queremos que os nossos também sejam. Esse é o desejo. Que o teu coração esteja apegado com o Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, colocamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, cremos que o Senhor é o Deus que nos quer bem, o Deus que aponta para o caminho, o Deus que prepara a salvação, o livramento, porque é o Deus que não deseja que sejamos condenados, mas salvos. Para isso o Senhor Jesus se manifestou, para desfazer as obras do inimigo e para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo começo, uma nova história. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para continuarmos vivos nesse caminho de luz,
no caminho da salvação. E não só isso, pedimos ajuda, Senhor, para sermos aqueles que anunciam, aqueles que testificam da salvação. Pedimos a tua ajuda, Senhor. Olha para nós, olha para a nossa casa, nos abençoe, Senhor Deus, e nos guarde, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a tua vida seja abençoada, que o Senhor use a tua vida para a glória do nome do Senhor Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.